Ela percebeu que algo estava errado no instante em que o choro mudou de tom. Não era fome, não era sono, não era dor comum. Era um som contido, quase sufocado, vindo do quarto mais silencioso da casa. O coração da empregada acelerou antes mesmo de seus pés se moverem. Aquela mansão sempre foi grande demais para uma criança tão pequena, e naquela noite parecia grande demais até para a consciência de quem vivia ali. A casa pertencia a um bilionário conhecido por nunca estar presente. Viagens longas, reuniões intermináveis, uma fortuna construída à distância. Quem realmente ocupava o espaço era a noiva, jovem, elegante, sempre impecável aos olhos de quem observava de fora. Para os funcionários, porém, havia algo difícil de nomear em seus gestos. Um olhar frio demais, uma impaciência constante, uma necessidade de controle que se manifestava nos detalhes mais simples. O bebê havia chegado há poucos meses, fruto de um passado que o bilionário preferia manter enterrado. Uma criança que não fazia parte dos planos da nova vida que ele tentava construir. Ainda assim, estava ali, respirando, chorando, existindo, e isso parecia incomodar mais do que qualquer escândalo público. A empregada cuidava daquela criança como se fosse sua, não por obrigação, mas porque reconhecia naquele pequeno ser algo frágil demais para sobreviver em um ambiente onde o amor era escasso. Cada troca de roupa, cada mamadeira, cada balanço nos braços vinha acompanhado de um medo silencioso. O medo de não estar por perto quando algo acontecesse. Naquela noite, o medo se materializou. Ao se aproximar do quarto, ela sentiu o ar pesado, como se o ambiente estivesse carregado de algo invisível. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a noiva segurava o bebê de forma rígida, os movimentos duros, impacientes. Não havia cuidado, não havia delicadeza, apenas irritação. A criança se contorcia, tentando respirar melhor, enquanto o choro era abafado por mãos que não sabiam acolher. A empregada sentiu o corpo reagir antes da mente. Implorou com os olhos, com o corpo, com cada gesto possível. Havia desespero em sua postura, uma súplica silenciosa para que aquilo parasse. Ela sabia que estava ultrapassando limites invisíveis da hierarquia daquela casa. Mas havia limites maiores que o medo de perder o emprego. Mesmo assim, a noiva não parou. Se você sente o peso dessa cena, aproveita agora e se inscreve no canal. Histórias como essa precisam ser contadas até o fim. O tempo pareceu desacelerar. Cada segundo se alongava enquanto a empregada tentava intervir sem provocar algo ainda pior. O bebê começou a perder força, o choro se transformando em gemidos fracos. Foi nesse instante que algo dentro da empregada se quebrou. Não era mais sobre trabalho, nem sobre ordens. Era sobre proteger uma vida que não tinha como se defender. O conflito cresceu quando a noiva percebeu o olhar da empregada. Não um olhar de submissão, mas de julgamento. Um confronto silencioso se estabeleceu. De um lado, poder, dinheiro e indiferença. Do outro, alguém que tinha pouco, mas ainda carregava humanidade suficiente para reconhecer o perigo. O passado começou a se infiltrar naquela cena. A noiva nunca quis aquela criança ali. Via no bebê uma lembrança constante de que seu lugar não era tão seguro quanto parecia. Cada choro era um lembrete de algo que não podia controlar. E a presença da empregada, sempre observando, sempre cuidando, tornava tudo ainda mais insuportável. O que ninguém sabia era que aquela casa escondia mais do que aparências. Havia câmeras em quase todos os corredores, instaladas pelo próprio bilionário anos antes, por desconfiança, por paranoia, por hábito. Naquela noite, uma delas captou mais do que movimentos, captou intenções. A reviravolta começou longe dali, em um quarto de hotel silencioso, onde o bilionário, incapaz de dormir, decidiu acessar as câmeras por impulso. Talvez culpa, talvez intuição. O que ele viu não parecia real.
A imagem do próprio filho em perigo, nas mãos de alguém em quem confiava, atravessou qualquer defesa emocional que ainda restava. O clímax se formou sem gritos, sem explosões. Apenas decisões rápidas, uma ligação, um retorno inesperado, portas sendo abertas com força, o silêncio da casa sendo quebrado pela presença de quem nunca estava ali quando realmente importava. A noiva não teve tempo de explicar. A verdade estava registrada, crua, impossível de negar. O bebê foi arrancado daquele ambiente antes que algo irreversível acontecesse. A empregada, ainda tremendo, segurava o pequeno corpo com um cuidado quase sagrado, sentindo o coração dele bater forte outra vez. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreve no canal agora. Isso ajuda a continuar trazendo histórias que revelam o que muita gente prefere esconder. As consequências não foram imediatas, mas foram profundas. Relações se romperam, máscaras caíram, promessas se desfizeram. O bilionário precisou encarar não apenas o erro de confiar, mas o erro de se ausentar. Percebeu tarde demais que dinheiro não protege quem depende de amor. No fim, a empregada não foi vista como heroína. Não recebeu aplausos nem homenagens. Apenas continuou ali, agora com a certeza de que sua insistência havia salvado uma vida. O bebê cresceu longe daquela frieza, cercado de cuidado verdadeiro, mesmo que simples. Antes de ir, comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história. Às vezes, saber de onde vem, quem escuta, também importa. Algumas pessoas imploram para que o mal pare, outras ignoram. Mas existem momentos em que alguém precisa ir longe demais para impedir que o pior aconteça. E quando isso acontece, não há luxo, poder ou status que apague a verdade.